O que é audácia? Audácia é você conseguir fazer algo difícil, algo complexo. Audácia é você ser destemido, destemido. Nossa, essa é uma palavra dos memoráveis. Ser ousado, ser corajoso, são palavras que representam muito os memoráveis. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Nossa, Tati, eu adoraria ser memorável, mas eu não tenho essa coragem toda. Eu não tenho essa ousadia, sabe? Memoráveis não são robôs, não são máquinas. Memoráveis são seres humanos. Todo ser humano tem seus desafios, todo ser humano tem seus medos. Eu tenho vários medos. Só que é sobre você escolher, é uma escolha sua, é o livre-arbítrio. É sobre você escolher enfrentar seus medos todo santo dia. Isso é ser memorável. É você escolher de forma consciente, de forma intencional. Eu vou enfrentar. Eu sei que eu tenho esse medo, eu tenho consciência que eu tenho esse medo, mas eu vou enfrentar. Talvez pelo medo que você tem de fazer algo diferente, esse algo der errado, você não faz nada. E se você não faz nada, sua vida já dá errado. Você entende? Teve um ano que eu falei assim, gente, eu quero fazer algo diferente nesse ano, sabe? Eu quero que esse ano ele seja disruptivo. Eu quero que esse ano eu tenha alguma transformação em mim. E eu decidi que eu ia fazer algo ousado. Eu decidi que eu seria audaciosa naquele ano. E para dar o start, liberar para eu fazer mais coisas ousadas ainda, eu escolhi o saltar de paraquedas. Chamei algumas pessoas que tinham a mesma coragem que eu, falando vamos, porque em grupo fica muito mais fácil. Por isso que eu falo para vocês o tempo todo, hein, gente? Convoquem aqui o Exército de Memoráveis. Fazer em grupo, fazer com outras pessoas é muito, mas muito melhor do que fazer sozinho. Então, eu convoquei meus amigos, tal, mais corajosos que eu até. E aí a gente falou, vamos, tal dia. A gente só tinha falado, a gente estava no evento. Aí lá no evento eu virei e falei assim, vamos saltar de paraquedas amanhã? Aí um olhou pra mim e falou assim, vamos. Aí deu aquele frio na barriga, sabe? Eu falei, hã? Vamos? Eu pensava que ele ia falar, ai, tá, a gente tem que marcar, né? Vamos ver. Eu falei, vamos? Aí o outro falou assim, não, então vamos, né? Aí umas 4 pessoas toparam. Na hora, meu coração disparou, deu borboletas no estômago. E eu falei, vocês estão falando sério? Aham, então tá, então nós vamos, né? Tati, eu passo na sua casa às 5 horas da manhã pra gente ir. Aí eu respirei fundo, tá bom, então nós vamos. E aí, gente, sabe o que eu fiz? Ó, o que é o medo? Isso aqui é pra vocês terem clareza como que acontece, como que funciona, mas como que a gente tem que ter clareza do que a gente quer. Eu, na hora, eu pensei assim, gente, a pessoa que vem me buscar, ele podia tanto passar mal. Ele vai me ligar, ele vai falar assim, Tati, olha, não tô me sentindo muito bem pra ir, saltar de paraquedas, tá? Acho que melhor a gente marcar outro dia com mais calma. Aí eu falei, tá, claro, nossa, eu te entendo, a gente vai outro dia. Aí eu falei, não, eu vou passar mal. Tá dando dor de barriga, não dá pra ir hoje, não sei, tô passando mal, vou desmaiar. E não passei mal também, nem eu, nem ele. E aí o fato é que 5 horas da manhã, estava ele lá na porta e eu tinha arrumado, só que eu tinha arrumado meio que igual zumbi. Sabe assim, o zumbi que você fala, tá arrumando, mas você pensa, não, isso não vai dar certo, não sei o que tal. De São Paulo a Boituva, acho que foi 1 hora e pouquinho. E eu pensando assim, nossa, vai ter alguma coisa na estrada, a gente vai precisar parar. Olha como que é a mente, gente. Isso aqui não era algo que eu queria, não. Foram as coisas que foram criando na minha mente, sabe? Tudo para fugir. Eu queria muito, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo. Então, o medo paralisa. É péssimo. E aí eu peguei e falei pra ele, você tem certeza que a gente vai? Ó, a gente podia tomar um café da manhã nessa padaria aqui, né? O que você acha de tomar café da manhã? Tati, não dá tempo, não. O horário lá do salto, do primeiro salto, tem um horário certinho e tal. A gente tem que chegar pra esse horário. Então tá, né? E aí eu fui e ele começou a rir, porque eu ficava assim, ó, no carro. Então, vamos falar sobre alguma coisa. O que você quer conversar? Vamos conversar. Eu tava desorientada, eu queria pensar em outras coisas. Lembra que existe uma tática, né? Que eu falo, todas as vezes que você sentir medo, substitua o medo pela fé. Pense em coisas positivas, pense nos seus sonhos, pense nos seus projetos, pense em coisas boas, pense nos motivos de gratidão. Isso é neurociência. Comprovação, existem vários estudos em grandes universidades. O nosso cérebro ele não consegue pensar ou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente não consegue pensar no medo e pensar em coisas positivas. A gente não consegue sentir medo e sentir fé. A gente não consegue sentir medo e sentir autoconfiança.
ao mesmo tempo. Você pode alternar isso, mas ao mesmo tempo é impossível. Então, de maneira muito consciente, eu comecei a trabalhar a minha mente pensando em coisas boas, em coisas positivas. E aí eu falei, não vou pensar em saltar de paraquedas porque isso aqui tá dando medo. Deixa eu pensar em outras coisas da vida. Projetos, vamos falar de projetos, como que estão os seus projetos profissionais? Enfim, a gente foi conversando e ele rindo muito de mim, porque eu tava meio desesperado, assim. Pra não falar ansiosa, eu estava desesperada, realmente. E aí chegamos lá. E aí eles foram passar um treinamento. Tem um treinamento antes. E eu tava com muita fome, mas ao mesmo tempo eu não tava com fome. Assim, eu não tava conseguindo me entender. E aí lá tinha uma lanchonete, eu falei assim, mas se comer passa mal? Se comer, não precisa ir. Vai que eu coma muito. E se eu comer muito, pode ser que não dê para saltar de paraquedas hoje. O que você acha? Perguntei pro instrutor. E aí ele pegou e falou, não, pode comer, tranquilo. Você vai ter mais 30 minutos de treinamento, então até daqui 30 minutos para ir, tá tudo certo, pode comer. E eu peguei e falei, então tá, né, vou comer. Eu perdi a fome. Na hora que falou que eu podia comer, que ia saltar do mesmo jeito, acabou a fome. Eu comi lá forçado, porque ele disse que também com o estômago vazio não era muito bom. Então eu falei, vou comer para não passar mal lá em cima, né? Se for para passar mal, passa mal antes. Mas passar mal lá em cima, não acho que não é uma boa. E aí eu fiz tudo certinho que eles falaram. E aí eu virei pro meu amigo, com o olho regalado. Minha mãe fala que quando eu tô com medo, eu regalo os olhos, assim. Eu tô achando que eu não vou. Aí ele começou a rir. Ele falou, Tati, você já pagou. Você já fez o treinamento básico aqui. Você vai. Você acha que tem a opção de desistir? Não tem opção. Gente, escolham andar com amigos que não deixem vocês desistirem. É por isso que a gente tem que convocar um exército de memoráveis. É por isso que tem que chamar família, amigos, todo mundo que te estimule, assim. Aí eu virei pra ele e falei, tá bom. Então vamos, né? E aí, gente, o pior não estava só na véspera. O pior foi quando aquele aviãozinho teco-teco, com a porta aberta. Eu acho que isso deveria ser inadmissível, entendeu? Um aviãozinho pequenininho, teco-teco. Eu não sei se eu fiquei com mais medo do avião ou com mais medo do paraquedas. Não sei. Eu só sei que na hora que o avião começou a voar, e ele fazia isso aqui, ó. A porta aberta entrando dentro da minha cara, assim. E eu já grudada com a pessoa que ia pular comigo, né? Que inclusive eu queria ir atrás. Eu falei, por que eu vou na frente? Ele, na hora que ele amarra, assim, ele todo amarrado em mim, né? Eu falei, não, me amarra atrás, não quero amarrar na frente, não. Ele falou, Tati, é assim, você tem que ir na frente. Tá bom. Aí eu tava lá no avião, gente, nessa hora eu não sentia mais meu coração. Não sentia mais meu estômago, não sentia nada. Nunca usei droga na vida, mas deve ser a sensação de estar drogado, porque eu vi as coisas assim, ó. Aí eu tava meio já desacordado, assim. De repente, lá no alto, uma pessoa pula. Ele some! Gente, ele caiu. Eu falei, cadê ele? E aí o outro vai, some. Aí eu olhei e falei, será que eles estão chegando bem lá? Aí eu comecei a perguntar. Prudência, né? Momento de prudência. Já aconteceu algum acidente? Alguém já morreu saltando de paraquedas aqui nessa região? Quantas vezes você já saltou? Eu fiz todo um questionário com a pessoa. A pessoa que estava comigo, ela teve um interrogatório. Foi um interrogatório mesmo. Foi anotando tudo. Quais são as recomendações? Ele já tinha me dado o treinamento. Eu falei, vamos repassar. Checklist. Tati adora checklist. Recomendações do que eu preciso fazer. Como que tem que estar minha perna para eu não machucar. Como tem que estar o braço. Posso abrir o olho? Não abro. E aí ele falou, Tati, é a sua experiência. É melhor, na montanha-russa, de vez em quando eu fecho os olhos. Mas lá eu falei, tem que abrir, porque eu não sei se eu vou saltar uma segunda vez, né? Então eu tenho que vivenciar essa experiência. O fato foi que, na hora que a gente chegou na beirada, assim, do avião, que eu olhei, eu só fechei o olho e fiz assim, ó. Aí depois, no meio, eu falei, tem que abrir pra ver isso aqui. E aí, a gente salta. As primeiras vezes você faz isso aqui, são segundos assim, mas que é uma queda livre, é queda livre. O paraquedas ainda não abriu. E nessa queda livre, você não consegue nem sentir direito, porque é muito vento na cara, sabe? Aí depois, quando abre, aí que você olha a paisagem, aí fica aquele romântico, sabe? Tinha que colocar uma trilha sonora, um fundo musical assim, extremamente romântico, aí você olha aquelas paisagens, olha aquelas coisas maravilhosas, aí você desce. Foi a melhor sensação que eu tive na vida. Se eu tivesse permitido que aquele medo me paralisasse e eu não tivesse saltado, eu não ia saber dizer se era bom ou ruim. Eu não ia saber inspirar outras pessoas. Eu não ia tirar lições disso. Quando eu cheguei lá no solo, eu olhei assim para ele e eu falei, eu saltaria de novo. O medo era muito maior
do que tudo que nós vivemos. Eu esqueci de falar também, quando estava no avião, já orei a Deus, falei, perdoa por todos os meus pecados, se eu morrer, eu não tinha contado pra minha mãe, e aí eu só contei isso depois, porque eu falei, vai que, né? E aí eu fiquei, gente, se eu morrer, minha mãe vai ficar sabendo que eu saltei de paraquedas só depois, tadinha, não teve nem opção de despedir. Quantas coisas passam na nossa mente? O medo gera isso. E aí eu me lembro muito de uma vez que eu li, Del Carne comentou assim que 95% das nossas preocupações é você se ocupar previamente com algo que talvez nunca aconteça na vida. 95% das nossas preocupações nunca irão acontecer. Só 5% das preocupações vão acontecer. 95% nunca vão acontecer. E a gente está ali gastando tempo, gastando energia com coisas que talvez nunca vão acontecer em nossas vidas. Prudência. Se prepare, se proteja, treine, estude. O que é a prudência? Como que a gente pode direcionar isso de uma forma positiva? A prudência é o seguinte: nossa, eu vou montar uma empresa. Estou com muito medo. É como saltar de paraquedas. O que é a prudência? Deixa eu fazer um plano de negócios, deixa eu fazer umas pesquisas, deixa eu fazer benchmark. O que é benchmark? Você ir para outras pessoas que têm empresas naquele mesmo segmento que você, faz uma pesquisa, avalia cenário, faz uns cursos, entra numa mentoria, você vai ter um suporte, você não vai estar sozinho nessa jornada. Isso é prudência, mas você vai fazer, você não vai deixar de fazer. O medo te paralisa, a prudência te impulsiona. Entende? Ai, Tati, eu tenho muito medo de fazer palestra, eu tenho muito medo de falar em público, eu tenho muito medo de gravar vídeo, de fazer lives. Faz um curso de oratória, faz um curso de palestrante, faz um curso que vai te dar ferramentas, que vai te dar mais confiança, que vai te dar mais segurança, que vai fazer você conhecer mais como que você pode dominar a si mesmo, que vai te fazer ser mais assertivo, a possibilidade de errar menos, isso é ser prudente. Mas você não vai deixar de fazer. Por quê? Porque isso está ligado ao seu sonho. E o que você vai encontrar lá do outro lado, só você vivendo para você sentir, para você saber o que você vai encontrar lá do outro lado. Então, você nunca vai saber sobre a Terra Prometida, você nunca vai saber sobre o que você vai encontrar do outro lado se você não enfrentar. Você nunca vai saber o que é a experiência de ser aplaudido de pé numa palestra, de ser interrompido no meio da palestra por aplausos. Você nunca vai saber o que é uma pessoa chegar chorando após uma palestra e te abraçar forte, tremendo ali, ó, te abraçar e te agradecer por você ter mudado a vida dela, por você ter transformado, por aquelas palavras serem tudo que ela precisava ouvir naquele momento. Você nunca vai saber isso se você não enfrentar os seus próprios medos, se você não tiver audácia, se você não tiver coragem e ousadia.